Como que você vê o impacto da inteligência artificial na inovação em si, nos negócios? Primeira coisa de tecnologia. Primeira coisa, inteligência artificial crescendo de maneira exponencial. E o resultado pode ser muito positivo para quem enxergar essa oportunidade e trabalhar isso agora, ou pode ser devastador para quem não entender que essa conjuntura pode destruir os negócios. Quais outros negócios você vê aqui, Gustavo, que no curto prazo, né, hoje já estão sendo impactados assim? O meu olhar é um olhar que mistura esses dois ambientes, né? Um ambiente acadêmico e um ambiente de execução. Como que eu uso a inteligência artificial para melhorar a inteligência do meu negócio? Tomar decisões a partir de dados. Como é que eu consigo fazer uma busca, por exemplo, no Power BI e falar o que é que está vendendo mais nessa semana? Na prática, ao influenciar o ganho de tempo, né, o ganho de eficiência operacional, as empresas, né, os grupos de pessoas acabam tendo mais tempo para pensar. Então, organicamente, você acaba tendendo a inovar mais, né? As pessoas precisam de tempo para inovar. Elas precisam ter capacidade de olhar para fora. E a próxima versão do ChatGPT vai ser 1 bilhão de vezes mais inteligente do que os seres humanos são. Para a turma se preparar, né? Brasileiro médio, pensando, desde o pessoal que está lá no ensino dos 11 anos, por exemplo, até quem talvez já esteja numa graduação. Você acha que esse problema tende a ser mais resolvido aí com iniciativas privadas, digamos assim, as soluções tecnológicas que a gente vai criando, etc.? Ou exige também uma regulamentação, algo nesse sentido? Eu vejo a IA como uma ferramenta que a gente precisa usar. E tudo começa pelo porquê, digamos assim. Nem todos têm essa iniciativa ainda, sabe? Por exemplo, hoje a gente tem muito acesso a conteúdo, só que falta ir atrás, ou às vezes sair um pouco da zona de conforto. O que eu vejo que a gente deve fazer é, primeiro, aprender a usar a IA. E começar a usar. Então, todo negócio, todo empreendedor, todo executivo, todo funcionário deveria estar usando a IA no seu dia a dia e aprendendo, poxa, como é que eu posso usar isso a meu favor, para melhorar? O episódio do Acelera aí de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vim aqui para BH, na nossa casa da Faculdade XP, para conversar com o Gustavo Caetano, que é um grande empreendedor e conhecido nos últimos 20 anos por ter inovado em diferentes negócios, usando tecnologia aliada ao seu empreendedorismo. Nós vamos conversar sobre IA, tecnologia, empreendedorismo e inovação. Fique com a gente até o final, acho que vai ser uma conversa muito boa. Gustavo, seja bem-vindo à nossa casa aqui, a Faculdade XP. É um prazer receber você aqui com a gente. Muito obrigado, Diogo. Que honra poder fazer esse bate-papo aqui sobre inteligência artificial. É um tema que todo mundo está querendo saber mais. Né? Exatamente, todo mundo está querendo saber mais. E eu gosto de começar com visões amplas, né? Sua carreira inteira, nos últimos 20 anos que eu acompanho, foi pautada na inovação, tanto empresarial quanto no empreendedorismo. Como que você vê o impacto da inteligência artificial na inovação em si, nos negócios? Claro. Então, eu sou empreendedor, né? Montei a Sambatec ainda quando eu estava na faculdade, em 2004. Ninguém falava ainda de startup, empreendedorismo. Alguns anos depois montei a Associação Brasileira de Startups, fui presidente depois por alguns anos, e tenho olhado a inovação de duas maneiras, né? Uma, academicamente, então fui estudar inovação no MIT, Stanford, Universidade da Disney, Singularity na NASA, lá na Califórnia, fui para a Universidade do Alibaba, na China, sempre para ter um olhar diferente. Em INSEAD, que é a melhor universidade da Europa, fica em Fontainebleau, na França, e fui buscar visões diferentes sobre inovação. E também busquei executar inovação. Então a Samba é uma empresa reconhecida globalmente, a gente saiu na lista da Fast Company há muitos anos como uma das empresas mais inovadoras aqui na América Latina. A gente fez grandes projetos de inovação focados primeiro em grupos de mídia. Nós ajudamos a levar as principais empresas de mídia da América Latina para o digital em 2009, 2010. Depois a gente entrou no mercado de educação também. Então, o meu olhar é um olhar que mistura esses dois ambientes, né? Um ambiente acadêmico e um ambiente de execução. E uma das coisas que eu tenho visto, e até olhando tendência, que é uma das coisas que eu gosto muito, é que a gente está vivendo uma tempestade digital perfeita. O que é tempestade digital perfeita? Algumas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo
e que vão mudar por completo o que a gente conhece hoje de inovação, de empreendedorismo, de negócios, né? Primeira coisa, de tecnologia. Primeira coisa, inteligência artificial crescendo de maneira exponencial. A gente tem visto o ChatGPT, por exemplo, como ele tem evoluído rápido, e a próxima versão do ChatGPT vai ser 1 bilhão de vezes mais inteligente do que os seres humanos são, né? A gente vê que o crescimento não é um crescimento linear. A segunda coisa que tem acontecido e vai ganhar muita força nos próximos 5 anos é a robótica. A robótica vai começar a ficar barata, você vê o Elon Musk criando seus robôs, na China também, a gente vê diversos robôs surgindo no mundo, e daqui a pouco nós vamos ter robô dentro de casa. Não é aquele que limpa chão, não. Nós vamos ter robô fazendo trabalhos braçais, cortando grama, lavando roupa, passando a roupa, e isso muda o cenário, né? Fora dentro da indústria, porque a indústria já está muito robotizada, mas isso vai evoluir porque vai ter um barateamento da robótica. Terceiro ponto é computação quântica. Eu tenho um fundo de venture capital chamado Mergus Ventures, que só investe em mercados inexplorados. Nós investimos, por exemplo, numa empresa de impressão 3D de órgãos humanos na Suíça. Puxa, que legal. E agora a gente investiu numa empresa, né, de robótica lá fora, porque a gente de computação quântica, desculpa, que faz, está facilitando o acesso à computação quântica. Porque o que a computação quântica é interessante? Que ela permite fazer cálculos que antes a gente não conseguia fazer. Por poder computacional mesmo. Ela consegue processar várias coisas em paralelo e fazer cálculos super complexos. E a última coisa é a altíssima conectividade. Então nós estamos vivendo um ambiente com 5G e a chegada daqui a pouco do 6G, de conectividade muito alta, o que vai permitir que tudo seja conectado. Do relógio, à televisão, à cafeteira, que a gente já tem muito, ao ar-condicionado, mas a tendência é que a nossa casa inteira, o nosso escritório inteiro, a indústria inteira seja completamente automatizada. Esse ambiente novo, com essas 4 coisas acontecendo em conjunto nos próximos 5 anos, acelerando muito, vai criar um ambiente diferente do que a gente conhece. Um ambiente de altíssima performance, altíssima competitividade, e o resultado pode ser muito positivo para quem enxergar essa oportunidade e trabalhar isso agora, ou pode ser devastador para quem não entender que essa conjuntura pode destruir os negócios. E na minha visão, uma das coisas, e na visão da Samba também, uma das coisas que vai acontecer é que as médias empresas possivelmente não vão conseguir, na sua maioria, sobreviver a esse novo ambiente se elas não começarem a trabalhar a inteligência artificial e essas outras tecnologias agora. Porque não adianta daqui 5 anos você pensar nisso, né? Você tem que começar a pensar agora. Perfeito. Inclusive, a ideia dessa conversa nossa surgiu de um projeto que a gente fez em conjunto, né? XP Educação com a Sambatec, que foi o desenvolvimento de um tutor virtual. Isso. Que no nosso contexto vai ser bastante disruptivo para a experiência dos nossos alunos. Uma dor que a gente tinha, por exemplo, a gente tem, é que um tutor hoje, que a gente dá aos alunos de pós-graduação, por exemplo, ele é limitado, é uma pessoa, 1 ano. Ele tem um conhecimento de determinado assunto, mas 9 horas da noite ele vai para a cama como qualquer ser humano, provavelmente. Com o tutor virtual que a gente desenvolveu, tem aluno que quer estudar 2 da manhã. E com isso ele consegue agora. Então é um exemplo, acho que muito bacana, de como a inteligência artificial, usando tecnologia, faz a disrupção de um mercado, que no nosso caso é a educação. Quais outros negócios você vê aqui, Gustavo, que no curto prazo, né, hoje já estão sendo impactados assim? Eu tenho participado, Diogo, de conselhos consultivos, conselhos de inovação de grandes empresas. Então estou lá, fui da ArcelorMittal, uma das maiores siderúrgicas do mundo, a gente criou o Assolab, que é um dos grandes players de inovação hoje no Brasil. Sabe que a ArcelorMittal agora, recentemente, ganhou um prêmio de número 1 de empresas de inovação aberta aqui no Brasil, né? E era uma siderúrgica até então. Quem ia se conectar, qual startup ia se conectar à ArcelorMittal? Estou lá no conselho consultivo da CIA, Baterias Moura, Grupo Águia Branca, um dos grandes grupos aqui brasileiros, um grupo de logística, um grupo extremamente capitalizado, né, no nosso país. E eu tenho visto a implementação de inteligência artificial e acompanhado de perto
Grupo Real também, um grupo de autopeças de Uberlândia, que tem feito o uso da inteligência artificial para o seu negócio. Eu divido em 3 coisas que daria para a gente pensar na hora de pensar na execução, na implementação. Primeira coisa é eficiência. Então, a gente pode olhar para a inteligência artificial como eficiência do negócio. Eu gosto muito desse lugar, que é como que eu consigo fazer algo 10 vezes mais rápido ou 10 vezes mais barato do que eu faço hoje. Se eu não implementar uma tecnologia nova, como o IA, eu não consigo fazer. Então, o que a gente tem feito, por exemplo, no caso da Samba, com o Samba IA, que são os nossos robôs autônomos de inteligência artificial? A gente tem usado esses robôs para pegar tarefas repetitivas, por exemplo, cadastro no CRM, cadastro de nota fiscal, cadastro de fornecedor, bid de fornecedor. Eu preciso, né, tem muita empresa que tem cotação, preciso participar de cotação o tempo inteiro e às vezes ela perde por causa do momento. Por exemplo, a agência de viagem. Eu estou lá no conselho da Gastur, que é uma das maiores agências de viagem aqui do país. Poxa, às vezes se você entrar para fazer quer fazer um roteiro para Roma, mas você geralmente vai fazer isso quando você está em casa, mais tranquilo, às vezes com a sua esposa, o seu marido lá, a pessoa do lado, você vai fazer a cotação, eu te respondo amanhã, te respondo daqui 2 dias. Não, você já perdeu aquele lead ali. Então, esse lado de pegar tarefas operacionais do negócio, como a gente fez aqui junto com a XP Educação, que é olhar para aquilo que é uma tarefa operacional e às vezes repetitiva. Às vezes é tirar uma dúvida que está ali, está no conteúdo. A gente pode automatizar, então, com muito olhar de eficiência. O segundo ponto que eu gosto muito de olhar para a aplicação de IA é em cima de experiência. Então, como é que eu melhoro a experiência do meu cliente? E aí está muito conectado também com recomendação ou hiperpersonalização. As pessoas querem ser tratadas de maneira individual, de maneira personalizada. E a gente vê isso, né? A taxa de venda ou aumento de venda, ele é 40%, 40% a mais quando você trata a pessoa de maneira personalizada. Então, personalizar a comunicação, personalizar a página, personalizar o conteúdo, recomendar bem o seu, né, algum produto ou serviço, isso é a utilização da IA na veia para melhorar, por outro lado, também a experiência do cliente. E o terceiro ponto é a inteligência. É como que eu uso a inteligência artificial para melhorar a inteligência do meu negócio. Tomar decisões a partir de dados. Como é que eu consigo fazer uma busca, por exemplo, num Power BI e falar o que é que está vendendo mais nessa semana, onde tem precificação que eu poderia ou precificar a mais ou precificar um pouco mais baixo, porque eu estou perdendo venda por causa de precificação, ou eu tenho a oportunidade de ter uma precificação melhor, como é que eu faço uma precificação inteligente? Então, toda essa lógica de estratégia do negócio também pode utilizar a IA. Agora, o que é interessante nessa história toda que a gente viu? A gente identificou, Diogo, que as grandes empresas já estão muito avançadas ou estão avançando rápido nesse movimento, nesses 3 pontos, tá? De usar a IA como estratégia, usar a IA para melhorar a experiência do cliente. Você pegar um iFood, por exemplo, ele tem, né, um time de IA ali melhorando a experiência, recomendando melhor. Você gosta de pizza sexta-feira, na hora de você entrar no aplicativo na sexta, ele já sabe que você tende a pedir uma pizza, né? Ele começa a entender seus hábitos e o lado também da eficiência operacional. O problema é no meio da cadeia, nas médias empresas. Então, a gente tem se posicionado como Samba em ajudar essas médias empresas, porque elas vão sofrer muito. Elas tendem a não conseguir contratar as grandes empresas de consultoria, uma Accenture da vida, uma McKinsey, uma Bain Company, para fazer o seu projeto de transformação digital, né, e de utilização de IA. Então, a gente entendeu que existe um espaço da gente ser como se fosse uma TOTVS. Poxa, por que a TOTVS venceu no Brasil? Porque ela entendeu que o Brasil existia uma oportunidade nas médias empresas que era maior, inclusive, do que a oportunidade nas grandes, nas gigantes, que era onde a SAP e Oracle estavam focados. E ela conseguiu crescer rapidamente nesse mercado. Então, a gente acha que
o mundo da inteligência artificial vai sofrer consolidação. E é preciso escolher as batalhas. E a batalha que a gente tem escolhido é ajudar, com um propósito genuíno, ajudar essas médias empresas brasileiras a se transformarem em empresas mais digitais, em empresas que usam a inteligência artificial para ter ganho de eficiência ou de experiência. Perfeito. E eu conheço um pouquinho da Samba, mas talvez quem nos ouça nem todos conheçam. Sei que a história de vocês começou lá atrás, você inovou nos jogos para celulares e veio crescendo em diferentes verticais desde então. Hoje, quais verticais de negócio tem? E você citou também o Sambaí. Onde que ele entra aqui? Justamente nesse nicho, né, de Sim. pequenas e médias empresas para exponencializar o uso de AI, isso? Isso. Se eu pudesse pegar a história da Samba, Diogo, a gente é uma empresa que se transformou com o tempo. Eu comecei a empresa em 2004 fazendo joguinho para celular, vendendo joguinho para as operadoras, hein? Nem existia o Google Store, nem Apple Store. Então eu trazia joguinhos de players, desenvolvedores do mundo inteiro, compilava esses jogos e vendia esses jogos, esses pacotes de jogos para a Oi, claro, TIM. Depois a gente abriu escritório em Santiago, no Chile, abriu escritório em Buenos Aires. A gente vendia do México para baixo, todas as grandes operadoras compravam os joguinhos e vendiam para os seus clientes, e a gente criou um business super legal antes desse negócio virar uma commodity. Quando isso começou a virar uma commodity, eu entendi que eu precisava de novo me transformar, né? Entendendo que todo negócio e todo produto tem ciclo de crescimento, maturação e depois ele declínio. Perfeito. E eu geralmente, quando eu enxergo que ele está chegando na maturação, eu vou para a curva S, que é um negócio que eu estudei no MIT, que era, poxa, se você está chegando num ponto onde o produto não tem mais como crescer, cria um outro produto a partir de conhecimento e habilidade que você tem dentro de casa. E o segundo produto que a gente criou foi uma plataforma de vídeo para levar as emissoras de televisão para o digital. Isso em 2008. Então, criamos essa plataforma, começamos a trabalhar com Globo, SBT, Band, Record, Grupo Abril. Depois abrimos escritório na América Latina também, pegamos vários grupos de mídia, a gente chegou a entregar 1 bilhão de vídeos por mês aqui na América Latina, fizemos os principais eventos esportivos, eventos de show e tal, porque a gente era a grande plataforma de streaming naquele momento. De um determinado momento, eu tive um insight legal de uma pessoa que já faleceu, chamado Edson Bueno. Edson Bueno é o fundador da Amil. Era um bilionário, um cara muito legal. Um dia ele me chama para jantar. Ele falou: Gustavo, você é um vencedor. Você é um tubarão, ele falou. Eu falei: obrigado, seu Edson. Ele falou: mas você é um tubarão nadando numa lagoa. Tubarão nadando em lagoa morre afogado. Olha para o mercado maior. Esse negócio está vendendo para grupo de mídia. É um mercado muito pequeno. Você não vai conseguir crescer mais. E ele tinha toda a razão. E a gente começou a olhar o que existia do lado do nosso negócio, perto do nosso negócio, perto do nosso core ali. E uma das coisas que a gente enxergou era a educação, porque a educação estava começando a ir para o EAD e a gente entendeu que existia uma oportunidade. Pegamos ali 4 das 5 maiores empresas de educação naquele momento para levar esses players para o EAD, até porque muita gente estava começando a sair de mídia, muito funcionário que trabalhava nesse lado de streaming de mídia, contratado para ajudar na estrutura de EAD dessas universidades, e aí a gente conseguiu entrar em grandes universidades, levar grandes universidades também para o streaming. E a terceira onda, o terceiro movimento, veio a partir de 2019, quando eu começo a entrar em conselho de grandes empresas e começo a ver que a dor dessas grandes empresas, o board das empresas, estava pressionando o C-Level a digitalizar o negócio. E que a digitalização não era só um problema de tecnologia, era um problema cultural também. Então eu pensei, poxa, será que eu não consigo ajudar nisso, já que a gente já digitalizou diversos negócios? E aí criamos uma unidade de negócio chamada Samba Digital. E a Samba AI vem aí debaixo, né, da Samba Digital para ajudar na automação de negócios, porque a gente entendia que existia uma oportunidade de melhorar a eficiência em 10 vezes, né? Como eu falei aqui, 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais barato, ou com 10 vezes mais valor para o cliente, né? Que é o lado da experiência. E aí nós criamos esses robôs autônomos de inteligência artificial que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana,
fazendo tarefas repetitivas. E a ideia não é substituir o ser humano, mas é substituir o ser humano em tarefas que o ser humano não precisava estar fazendo. Por que eu preciso cadastrar uma nota fiscal? Por que eu preciso fazer um cadastro de cliente no meu CRM ou no meu ERP? Por que eu não posso usar isso, né, robôs para fazer isso, para liberar as pessoas para que elas possam inovar, possam pensar de maneira criativa? Porque uma das coisas que eu aprendi estudando inovação em vários lugares do mundo é que as pessoas precisam de tempo para inovar. Elas precisam ter capacidade de olhar para fora. E a operação engole. Às vezes você está lá focado, gastando 3 horas do seu dia fazendo uma apresentação de PowerPoint e podia estar gastando essas 3 horas pensando qual a próxima montanha que eu vou escalar, qual o novo negócio, o novo modelo de negócio que eu posso experimentar aqui dentro, né? E a gente às vezes não tem tempo para experimentação. Perfeito. Esse é um insight interessante, né? Eu comecei perguntando sobre o impacto da IA na inovação e, na prática, ao influenciar o ganho de tempo, né, o ganho de eficiência operacional, as empresas, né, os grupos de pessoas acabam tendo mais tempo para pensar. Então, organicamente, você acaba tendendo a inovar mais, né? O Samba AI, então, Gustavo, ele é uma plataforma de agentes que tanto as empresas podem configurar, quanto alguns talvez já venham prontos, é isso? Isso. Então, o legal do Samba AI é que ele é a evolução da inteligência artificial. Porque a primeira fase da inteligência artificial é da AI generativa, onde você faz perguntas, ele responde de maneira humanizada, né? E isso ganhou uma escala gigantesca. Agora, o que a gente sentiu que existia, a gente começou usando internamente. Nós criamos o Samba AI para resolver um problema de eficiência da própria Samba, que era, poxa, por que tem um monte de gente no suporte da Samba respondendo coisas que estão lá na base de conhecimento? Como é que eu faço para embedar um vídeo tal? Como é que eu faço para colocar o Zoom dentro da plataforma da Samba de educação? Poxa, se isso aqui está disponível, existe um conhecimento prévio ali, por que eu não pego esse conhecimento e respondo isso automaticamente? Por que eu preciso de uma pessoa que toda vez que chega um ticket no suporte, ela entra lá na nossa base de conhecimento, pega aquele conhecimento, bota no e-mail e responde para a pessoa. Então, a ideia era, vou criar agentes, que aí é a segunda etapa da inteligência artificial, a evolução, que são agentes autônomos, que uma vez que chega esse e-mail, ele lê o e-mail, busca na base, acha aquele conteúdo, responde aquele conteúdo de acordo com a pergunta do cliente e pode, inclusive, abrir um ticket no Gira, que é a plataforma de ticket que a gente abre aqui, ou pode ser qualquer outra ferramenta. Então a gente criou esse robô autônomo integrado em 3.000 ferramentas. Então ele pode buscar um lead no HubSpot e responder esse lead, voltar ele no CRM da HubSpot, ou da Salesforce, ou da SAP e tal. Então ele age de maneira autônoma, implementando, usando diversas ferramentas disponíveis dentro do mundo corporativo. Agora, a grande vantagem é você não busca conhecimento fora. Esses robôs só vão buscar conhecimentos dentro da sua base restrita. Por que isso é importante? Porque quando a gente fala de IA generativa, ela em algum momento pode alucinar. O que isso quer dizer? Você pode, aqui na XP Educação, por exemplo, na faculdade XP, você pode ter uma resposta que não é o que você está querendo dizer. A pessoa, mas quanto é esse curso? Aí fala, tanto. Poxa, mas não dá para fazer mais barato? Ela pode alucinar e falar, eu te dou 60% de desconto na cabeça dela. Então, no nosso caso, os robôs só trabalham dentro de uma caixa. Essa ideia da inovação de que a gente tem que pensar fora da caixa, o mundo corporativo não pode ser assim. Porque existe regra, existe compliance, né? Quando você vai para o mundo, por exemplo, que você vem em mundo financeiro, você tem o Banco Central ali. No mundo de operadores de plano de saúde, que a gente tem clientes também, você tem a ANS, então você não pode responder coisas de maneira ampla ou sem regras. Então o que os nossos robôs fazem é que você coloca as regras para ele, esse aqui é a caixinha que você tem que seguir, essas são as regras, essa é a base de conhecimento, e a partir dali ele executa as tarefas de maneira autônoma. E se ele não souber, ele vai conectar com um humano para que ele possa responder. Mas não é aquela pegada de chatbot, né, que o tempo inteiro de chatbot eu fico falando, quero falar com o humano, porque qualquer coisa diferente ali de resposta ele não consegue entender. No nosso caso não, ele consegue inclusive entender erro de português, ele conecta na agenda de vendedores, por exemplo, se você quiser fazer qualificação de lead. Ele faz a qualificação do lead e fala, posso
marcar então uma conversa amanhã às 11 da manhã com o vendedor, ele vai na agenda do vendedor, vê a disponibilidade, depois ele manda o convite para a reunião para o cliente, para o prospect e para o vendedor automaticamente. Então ele consegue fazer diversas tarefas e a gente ajuda, inclusive, a implementar isso dentro das empresas. Perfeito. Sabe que recentemente eu estava acompanhando era um painel do FII Summit, que é lá na Arábia Saudita, etc. Mas o painelista era o Peter Diamandis. Legal. Que ele me deu aula lá no Singular. Acho que você teve contato com ele, né? Sim. Acompanho ele, gosto bastante dos temas, ele fala bastante sobre IA. Uhum. E ele trouxe vários dos grandes CEOs dessas empresas envolvidas, como Anthropic, acho que estava lá também o pessoal do Synthesia, trabalhando com imagens, etc. E um ponto que eles discutiram que eu achei interessante foi que não tinha um consenso claro sobre o impacto da IA no curto prazo sobre programação, o quanto isso impacta a carreira dos profissionais. No final eu entendi que vamos continuar para os dois lados, né? Tem que existir um conhecimento programático, né? Você saber como programar algo, mas tende a ficar para trás, digamos, aquele que não souber como usar. Isso. O exemplo do Samba AI, para mim, talvez entre nesse segundo tópico, né? Porque justamente tende a chegar em todas as empresas, as grandes já estão acho que na vantagem, foi o que você comentou, mas as pequenas, médias, né, começam a surgir ferramentas fáceis como essa, e é importante que a pessoa saiba usar, né? É isso. Esse que é o grande impacto que você vê, talvez, na carreira das pessoas do curto prazo. Então, uma das coisas também que eu aprendi sobre inovação é que inovação tem menos a ver com invenção, como as pessoas imaginam, tem que criar um negócio novo, tem que inventar, e está muito ligado à arte de simplificar. Se pegar as empresas mais inovadoras do Brasil, inclusive a própria XP, ela é uma empresa que conseguiu pegar algo que era complexo, que era corretagem, investimento, fundo, tinha um monte de fundos separados, você tinha que achar os fundos, não tinha um lugar no marketplace onde você encontrava todos os fundos com facilidade e com um clique você pudesse investir. Hoje isso está mais comum, mas essa foi a grande revolução que a XP fez. Ela pegou algo que dentro do seu banco normal você não encontrava e ela falou, não, vem para cá que tem um pool de fundos e oportunidade de investimento que você não vai achar em nenhum outro lugar, de maneira simples, com um clique. Então, o próprio iFood é outro exemplo disso, né? Poxa, com um clique você vai lá, pede, antes você tinha que ligar, escolher. Poxa, eu lembro, eu sou de Araguari, no Triângulo Mineiro, e tinha que ligar, achar uma pizzaria, aí a gente ia lá na lista telefônica, pizzaria, né? Poxa, vamos pedir e tal, você tem o telefone de tal pizzaria? Não tenho, era complexo, hoje você acha tudo num lugar só. Então, eu acho que esse é o ponto, assim, as tecnologias novas que estão ganhando escala, e o Samba AI é um caso disso, são aquelas que são simples de usar. Então não é aquela que é complexa, nossa, para implementar vai demorar 2 anos. Hoje a gente consegue implementar um robô de IA em 1 semana. Nós temos um cliente agora que chama Mundo do Hamburgueiro, que é uma empresa que faz distribuição de tudo para hamburguerias aqui em Minas Gerais, e eles estão expandindo para fora de Minas. Esse cara tem muita requisição de preço, então tinha muita gente ali, falava, quanto custa o pão tal? Você consegue entregar para mim semana que vem? Não sei o quê. Agora ele fez isso de maneira 100% automatizada e a gente colocou isso para rodar em 1 semana. E é fácil de usar. Então acho que a gente tem que tirar esse medo de usar a tecnologia, inclusive os programadores, eu acredito muito na IA, não como substituição do programador, mas como empoderamento do programador. Você pode pegar agora um programador mais júnior e com a inteligência artificial levar isso para um nível mais de sênior, ou de pleno ou de sênior, porque a inteligência artificial vai te trazer ferramentas ali para te ajudar. Então, eu vejo a IA como uma ferramenta que a gente precisa usar. Então, se você pegar a evolução humana, ela é feita de ciclos, né? E toda vez que tem um cara chamado Nikolai Kondratiev, ficou famoso porque os russos contrataram o Kondratiev para provar que o capitalismo ia dar errado. E ele cria uma teoria chamada de ciclos de Kondratiev, ou ondas de Kondratiev, em que ele diz que o capitalismo dá errado. Só que toda vez que ele dá errado, vem uma ruptura tecnológica que faz com que ele entre em ascensão de novo. E a gente está vivendo agora esse momento, né? Quando a gente começa a ter produtividade caindo, a gente tem essa discussão agora, nesse momento acontecendo, sobre quantas horas a gente tem que trabalhar e tudo mais. A inteligência artificial, ela vem como uma ruptura disso e fala, não, tem um jeito diferente de fazer. Na programação é a mesma coisa. Agora, Diogo, eu tenho um pensamento que
não é tão positivo em relação ao futuro da IA. Muita gente acha, existe uma teoria em cima da IA como algo positivo que vai acontecer na humanidade, e eu acho que existe essa oportunidade, sim. O problema é que no nosso país, a base educacional ainda é muito fraca. Então é muito difícil que, do jeito que está hoje, se a gente não transformar a educação no país, que isso, que essa base, que é a base da pirâmide no nosso país, esteja preparado para um mundo onde você tem robótica barata e inteligência artificial. Imagina dentro das empresas, por exemplo, ou dentro das indústrias, um robô podendo carregar coisa, podendo trabalhar 24/7, podendo ter inteligência artificial para pensar, resolver problemas complexos, e, por outro lado, o ser humano sem conseguir nem fazer perguntas para o robô. Porque a lógica agora da IA é a lógica de repertório. Você precisa ter repertório para conseguir comandar a IA, senão o que vai acontecer? Meu filho, por exemplo, tem um filho de 11 anos, ele ainda não tem repertório de vida, de experiência, de educação. Ele está, se preparando para esse mundo. Outro dia eu vi ele fazendo um trabalho usando o ChatGPT e ele veio me contar todo feliz. Eu falei, Davi, legal o que você está fazendo, mas o que você está fazendo, na verdade, é deixar a máquina te usar. Se você pegar na evolução recente da humanidade, a calculadora fez com que o nosso cérebro falasse assim, não precisa mais fazer conta. Porque tem uma calculadora que faz conta. Se eu falar para você, faz uma conta aí, 69 vezes 38. Seu cérebro fala assim, nem vou fazer. Eu vou pegar a calculadora aqui e vou fazer. Aí o cérebro se acostumou com isso. Depois veio o celular. E a gente parou de decorar as coisas. Pô, não preciso decorar número de telefone, não preciso decorar afluente do Rio Amazonas. Eu pergunto para a Alexa. Lá em casa tem a Alexa em todos os cômodos. Qual que é o tamanho do estado de São Paulo? Sei lá, pergunto para a Alexa aqui, ela me responde na hora. E agora, o terceiro ponto é a inteligência artificial começando a falar para o nosso cérebro assim, você não precisa pensar. Fala o que você quer, põe aqui e eu respondo para você, eu penso para você. E isso é muito perigoso. Então, a partir do momento em que nosso cérebro começar a entender que tem algo que pode substituir ele sempre vai atrás do que é mais cômodo para ele. Então, o meu medo é que a gente, em 5 anos, esteja num lugar de falar, não preciso pensar mais, não preciso escrever uma redação, não preciso escrever um texto, não preciso pensar no meu negócio, eu ponho aqui na IA, ela já me responde o que eu tenho que fazer. E aí a gente passa a ser um robô sendo usado pela inteligência artificial. Então, ao invés da gente usar a inteligência a nosso favor, pode ser que a inteligência vai começar a nos usar e a gente vai ser a ferramenta, nós seremos a ferramenta da IA, e não o contrário. Perfeito. Você acha que olhar daqui 5 anos é até difícil, né? Igual você comentou. Tem IA surgindo, robótica, computação quântica, quando tudo isso se fundir, é difícil até imaginar esse futuro, 5, 10 anos para cá, para lá. Para a turma se preparar, né? Brasileiro médio, pensando, desde o pessoal que está lá no ensino dos 11 anos, por exemplo, até quem talvez já esteja numa graduação. Você acha que esse problema tende a ser mais resolvido aí com iniciativas privadas, digamos assim, as soluções tecnológicas que a gente vai criando, etc.? Ou exige também uma regulamentação, algo nesse sentido? A gente tem discutido também agora no estado de São Paulo, acabou de ser proibido o uso de celulares em escola. Sim, talvez. sim. Pô, talvez coisas como essa, algo nesse sentido? Qual que é a tua visão? Eu acho que algumas coisas a gente precisa regular mesmo. Eu tenho falado em escolas, inclusive, pro bono, tenho dado palestras sobre tecnologia e crianças. Porque é uma pandemia que a gente está vivendo de rede social, de um jeito... A gente deixou de usar a tecnologia para algo positivo e está usando para algo que nos emburrece. E a gente tem uma ferramenta na nossa mão aqui, que é o próprio celular, que pode ser super poderosa. E a gente, às vezes, está deixando de usar isso para aprender, como aqui a gente tem vários cursos na própria XP Educação, ou Faculdade XP, de pós-graduação, ou cursos mais rápidos, cursos livres, que a gente podia estar aprendendo. E às vezes a gente está usando, gastando o nosso tempo para ver coisa boba, ou para ficar passando o dedo para cima ali no Instagram, e no final do dia você fala, o que eu aprendi? Nada, não aprendi nada. Não, perdi a oportunidade de aprender, de crescer, de melhorar. Então, eu acho que a regulamentação ela precisa ajudar nisso, né? Agora, o problema de regular a IA, por exemplo, é que não adianta o governo brasileiro falar, vou regular a IA.
só pode ter isso, pode ter aquilo e tal, porque a IA não está sendo, na sua maioria, desenvolvida aqui no Brasil. Está sendo desenvolvida nos Estados Unidos e China. Então também não adianta os Estados Unidos falar, não, ó, IA nós vamos ter que parar aqui, porque e se a China não tiver de acordo? E se a Rússia não tiver de acordo? Eles vão continuar evoluindo num ritmo muito mais rápido. Então, o que eu vejo que a gente deve fazer é, primeiro, aprender a usar a IA e começar a usar. Então, todo negócio, todo empreendedor, todo executivo, todo funcionário deveria estar usando a IA no seu dia a dia e aprendendo, poxa, como é que eu posso usar isso a meu favor, para melhorar, para crescer mais? Você sabe que dá para usar a IA para aprender línguas. Quero aprender chinês. Você chega para o ChatGPT e fala, o ChatGPT, todo dia eu quero aprender 10 minutos de aula, quero ter 10 minutos de aula de chinês. Olha que legal, você pode usar aquilo ali a seu favor. Você pode usar aquilo para ter ideias de negócio, você pode usar aquilo para ter ideias de como melhorar o seu negócio. Então, acho que tem esse lado positivo, mas o mais importante é a gente começar a executar, é colocar a mão na massa, porque o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas têm medo. Ah, eu tenho medo da inteligência artificial, tenho medo de usar isso, tenho medo da tecnologia, e aí a gente deixa uma oportunidade de evoluir e passa a ficar no mundo, né, onde a gente é só usado aí pela tecnologia e deixa de usar a tecnologia a nosso favor. Perfeito. Recentemente eu conversei com 2 executivos de 2 empresas diferentes. Eu comentei sobre o uso de como é que vocês estão usando, e ele falou, pô, mas tem tanto problema mais mato alto para resolver que nem comecei a me preocupar com isso ainda. Por outro lado, o outro falou assim, eu sempre deixo 10% do meu capacity para pensar nas coisas fora da caixa. Então, independente de qual seja. No final das contas, acho que eu concordo mais com o segundo, assim, porque por mais que minha empresa tenha grandes desafios, talvez implementar, talvez não seja grande prioridade, não pode perder o olho da bola, né? Deveria ser. Eu acho que tem uma divisão de tempo que eu tenho levado para os conselhos onde eu estou, que é o seguinte, 70% do tempo do nosso time a gente deveria estar focado no Transform the Core, que é como é que eu fico melhor no que eu já faço, eficiência. Mas a IA entra aqui. IA para eficiência operacional, que é, poxa, como é que eu fico mais eficiente? Geralmente as empresas focam 100% do tempo em eficiência. O problema é que eficiência não gera crescimento. Se você quer crescer, você precisa ter 20% do tempo do seu time no Grow the Core. Quer dizer, o que está em volta do meu core que eu posso ampliar? Se você pegar a própria XP criou um ecossistema. XP Educação é parte de um ecossistema XP aqui, que é o Grow the Core. Quer dizer, poxa, o meu core, o core da XP, num primeiro momento, era investimentos. Aí depois a XP fala, não, mas eu posso também ter banco, eu posso ter cartão de crédito, eu posso também ter educação, eu posso também ter... Então tem uma série de coisas que estão em volta do ecossistema. Então essa lógica do ecossistema ela é muito poderosa. Por quê? Porque ela está conectada também com o foco. Então a própria XP Educação, quando precisa de um parceiro de inteligência artificial, foi atrás da Samba e falou, poxa, me ajuda aqui a criar uma solução para resolver esse problema. Por quê? Porque não dá para resolver todos os problemas. Então eu preciso criar um ecossistema à minha volta de parceiros para me ajudar a resolver. E 10% do nosso tempo a gente devia estar pensando no scale the new, que é como é que eu testo e escalo coisas que eu não conheço. Como é que eu experimento novos modelos de negócio? Como é que eu experimento coisas que eu ainda não fiz dentro da empresa? A gente tem que ter espaço para isso. O problema é que, se a gente vai, como o primeiro CEO falou, a gente vai só para o operacional, a operação te engole e possivelmente você não sai desse lugar. Esse negócio eu preciso focar só no que eu tenho de emergência aqui de curto prazo, isso possivelmente não vai te levar para um lugar diferente. Você vai continuar fazendo as coisas que você sempre fez. E aí o que eu trago estando aí e participando de discussões muito estratégicas em empresas grandes, estou falando de empresas de 16 bi de faturamento, de empresas de capital aberto em bolsa, é que a gente precisa escolher bem as batalhas. Eu lembro de um professor meu da INSEAD que falava framing the problem, pega o problema e põe num quadro, fala, esse aqui é o problema que nós queremos resolver, nós queremos melhorar a qualificação de lead, nós queremos melhorar, o que mexe ponteiro na companhia? E depois escolha as possibilidades de resolução desse problema e comece com aquela que gera o maior impacto com o menor esforço. Esse framework é muito importante. Por que esse framework é importante? Porque você precisa começar pelo que tem de mais fácil para começar agora. Mas se a gente começar usando uma ferramenta super complexa, vai demorar 2 anos, não sei quantos milhões de dólares e tal, a chance desse projeto morrer é gigante. Morrer
na discussão no board. Na hora que você levar isso para o board da XP, de falar, nós queremos usar aqui uma ferramenta super completa, complexa pra caramba, vamos demorar 2, 3 anos para implementar isso aqui, sua ideia já morreu. Né? O que a gente vê que funciona mais rápido vamos começar aqui com um jeito mais simples para resolver esse problema? Vamos testar essa hipótese, barato, vamos falhar rápido se precisar, vamos falhar barato, mas vamos aprender com esse erro e ir evoluindo rápido. Essas são as empresas vencedoras. Aquelas não... Acabou a era, nós estamos vivendo aquele momento de Davi versus Golias, que pela primeira vez na história, o pequeno tem vez contra o grande. Como? Se ele tiver agilidade, se ele tiver tomada de decisão mais rápida. Então, o que é a lógica que eu tenho trazido para as grandes, com o pensamento do pequeno aqui de Davi versus o Golias, que não importa o seu tamanho, não importa o tamanho da XP Educação, da faculdade XP, o que importa é a sua agilidade. Então você pode ser um gigante, mas se tiver agilidade dentro do seu DNA, você tem mais chance de sair na frente. O problema são aquelas decisões que levam muito tempo e tal. Então a gente deveria estar usando a inteligência artificial para trazer agilidade na tomada de decisão, para conseguir ler os dados, me fala aqui o que tem de buraco que eu não estou enxergando, o que tem de oportunidade que eu não estou vendo, onde eu estou perdendo meus leads aqui, onde eu deveria estar qualificando melhor. Então essa deveria ser a prioridade do CEO. E é isso que eu tenho tentado trazer, inclusive, para as empresas que eu tenho ajudado aí como advisor. Perfeito. Como você comentou, você está no conselho de várias grandes empresas. O que você acha que tem algum impeditivo, talvez porque nem todos têm essa iniciativa ainda, sabe? Por exemplo, hoje a gente tem muito acesso a conteúdo, só que falta ir atrás, ou às vezes sair um pouco da zona de conforto, faz o comportamento humano, assim, o que você vê? Isso, então, o que eu vejo é que as pessoas geralmente querem inovar, as empresas querem inovar quando as coisas estão indo mal. Uhum. E a gente tem a oportunidade de inovar quando as coisas estão indo bem. Então, assim, agora apertou, nós estamos com dificuldade, a receita caiu, poxa, precisamos inovar, precisamos fazer diferente. Mas por que não fazer isso quando as coisas, a maré está boa? E o que eu vejo é o medo. A resposta para isso, geralmente na cabeça do CEO, do CFO, mas se eu fizer a ideia errada? E se eu usar a IA e não der certo? E se eu investir e não funcionar? O problema alguém está fazendo isso. Algum concorrente seu já está fazendo. Ou, pior ainda, dentro da sua própria empresa, as pessoas já estão usando as ferramentas abertas de inteligência artificial e você nem está sabendo, ou você está fingindo que isso não está acontecendo. E o que é problema? O que é o problema desse uso indiscriminado dentro das empresas que já está acontecendo? É que você não tem governança dos dados. As pessoas estão pegando seu dado, jogando no ChatGPT e tendo retorno ali sobre respostas em cima de dados, só que ele, ao mesmo tempo, está usando esse dado para crescer também. O problema é seu concorrente vai passar a ter acesso ao seu conhecimento. Então, o que a gente deveria estar fazendo dentro das empresas é criando ambientes controlados para que as pessoas usem isso de um jeito muito mais, com muito mais governança do que a gente fingir que, como esse CEO, fala, não, aqui a gente não vai usar, a gente precisa entender melhor como é que vai ser o uso de IA, só que, na verdade, seus funcionários já estão usando aquelas ferramentas ali sem controle, de um jeito mais indiscriminado. Então, o que eu tenho trazido, até como Samba também, para as empresas começa a executar os projetos, começa a colocar pequenas coisas, começa fora do core. Esse é um outro negócio também, Diogo, que eu acho que é importante para os CEOs, é que muitas vezes a gente tenta levar a inovação, como a inovação da IA, para perto do core. E dentro das empresas nós temos glóbulos brancos da inovação, que são aquelas áreas que estão ali para defender a inovação, para defender o core do negócio. E geralmente é RH, financeiro ou jurídico. Mas não estou falando que essas áreas estão erradas, porque elas são pagas, são contratadas para falar, eu preciso que você defenda o core aqui. E geralmente quando chega alguma coisa ruim, alguma coisa que ele acha que aquilo ali é uma ameaça, ele vai matar aquele projeto. Não, isso aqui pode dar um problema, isso aqui, o Ministério Público pode vir aqui, o Ministério do Trabalho pode dar uma multa na gente porque a gente está usando algo indiscriminado. O que é o segredo? É trazer os glóbulos brancos para perto do core.
e mostrar para ele que a experimentação, que a falha, que o erro pode acontecer, mas ele tem que acontecer num ambiente controlado. O que a gente não pode deixar também é de experimentar, porque senão a gente só faz o que a gente conhece, o que a gente sempre fez. A gente só faz aqui dentro o que a gente sempre fez. Aí como é que você vai evoluir se você só faz o que é feito há 30 anos dentro do negócio? Então nós temos que questionar esse status quo também. Questionar o por que sempre foi assim. Por que a gente não pode experimentar um jeito diferente? Não, conheça o cliente quer assim. Será que o cliente quer assim há 10 anos? Olha dentro da sua casa. Você consome as coisas do mesmo jeito ou agora você entra no Mercado Livre, tem que comprar uma pilha, você entra no Mercado Livre e compra uma pilha ali, ou no Magalu, quem quer que seja. A gente está mudando os hábitos e a gente está, muitas vezes, achando que as pessoas vão continuar comprando do mesmo jeito, vão continuar pesquisando do mesmo jeito. Não acredito nisso. Então, eu acredito muito, não no poder da futurologia, de falar, eu tenho a fórmula aqui, eu sei para onde o mundo vai daqui 5 anos. Eu não sou esse cara. Eu sou o cara da inovação da prática, que é, vamos experimentar. O que eu te falei aqui, que a gente estava conversando agora, né, antes de começar o programa? Não é, a gente está falando sobre uma possibilidade aqui, a gente estava conversando, eu falei, poxa, ao invés de a gente tentar uma possibilidade, vamos tentar 3 ou 4 ou 5 e fazer testes do que converte mais, do que funciona mais. Esse é o meu pensamento. Não é o pensamento de eu sei a resposta para o seu negócio. Quando eu entro, estou no conselho de empresas de varejo, de empresa de distribuição, de logística. E, poxa, o que eu posso trazer para essas empresas? Eu não sou especialista nesse mercado. O que eu trago são esses questionamentos. Por que é assim? Por que a gente faz desse jeito? Será que não deveria ter... A gente deveria não, né, testar um jeito diferente do que a gente faz hoje? E é assim que a gente tem conseguido evoluir a inovação e o uso de inteligência artificial dentro desses negócios tradicionais e robustos. E tudo começa pelo porquê, digamos assim, é frame the problem, então tendo claro qual é o problema, focando no core e depois não deixar de experimentar. E conhecendo IA em paralelo. Perfeito. Com isso a empresa tende a inovar, a crescer, e aí vai com uma velocidade, com uma direção coerente. É isso. Começa pelo porquê. Por que nós queremos fazer isso? Qual o problema que a gente quer resolver e para quem? Para quem que a gente está resolvendo esse problema? Depois quais as ideias que eu tenho para resolver esse problema? Escute as pessoas. Porque a liderança, eu tive a oportunidade uma vez de sentar por 1 hora com o Satya Nadella. Satya Nadella é o presidente mundial da Microsoft. E durante 45 minutos ele fez perguntas só. E eu tive 15 minutos, na verdade, para fazer 10 minutos, fazer pergunta para ele ali antes do tempo acabar, né? Então, o que eu aprendi ali com o Satya, inclusive foi o que ele falou. Eu falei, poxa, mas qual que é o segredo de você ter saído da Índia, de um lugar super carente na Índia, e chegar no topo de uma empresa de 2 trilhões de dólares? O segredo para ele, na cabeça dele, é essa mentalidade de sempre aprender, fazer perguntas. Então, o líder agora, ele não é mais aquele que tem respostas. Eu estou nesses boards, não estou ali com respostas, eu estou ali com perguntas. Então, nós precisamos, como liderança, ao invés de chegar e falar, gente, nós vamos fazer isso, o que você acha que a gente deve fazer diferente? Trazer as pessoas para o jogo, trazer as pessoas que às vezes estão lá na ponta, que estão conversando com o cliente, que estão atrás do balcão, que estão ouvindo o cliente no telefone, essas deviam estar participando da elaboração da estratégia da empresa. O problema é que as pessoas que estão lá na frente, no front, elas têm uma distância grande entre as pessoas que estão pensando a estratégia. Então, o que a gente deveria fazer, ao invés de ter mais respostas, o líder é ter mais perguntas, ouvir as perguntas, listar essas oportunidades, possibilidades, e aí sim tomar a decisão, que nós vamos focar nisso, porque isso aqui é o que gera o maior impacto com o menor esforço. E aí começar a executar a estratégia, mas sempre ouvindo, criando o problema, botando o problema na parede, ouvindo as pessoas e destrinchando ali as oportunidades, o que tem de oportunidade, escolhendo aquelas que geram maior impacto com menor esforço e executando. Então, esse ciclo é o que faz a evolução rápida dos negócios. O problema é que o ciclo tradicional eu sou o líder, eu escolho o problema, eu escolho a solução, geralmente a solução custa dinheiro e tempo, a gente demora um tempão
para descobrir que aquilo ali não faz sentido nenhum. E aí a gente ficou para trás nessa guerra da IA, porque a gente queria um grande projeto de IA corporativo, a gente queria mexer no nosso core. Quando eu fui lá ajudar a ArcelorMittal no processo de inovação da Arcelor, que é uma das maiores siderúrgicas do mundo, eu não fui lá para olhar para o core, olhar para aço, eu nem sabia o que era aço, quem fazia aço, como é que faz aço, quem compra aço, quanto custa aço, não era minha expertise ali. O que eu fui ajudar a Arcelor a pensar o que a gente não sabe aqui dentro, o que a gente não tem de conhecimento aqui que a gente vai precisar para esse novo momento. E em volta do nosso core. Ao invés da gente ir lá e falar, vamos usar tecnologia, inteligência artificial para melhorar o aço, porque tem mais de 1.000 pessoas só na área de P&D de aço da Arcelor aqui no Brasil, o que está em volta aqui do core que a gente pode melhorar a eficiência do negócio, a entrada e saída de caminhão em mina, em fábrica, como é que a gente melhora o controle disso, como é que a gente melhora o transporte do carvão, como é que a gente melhora não sei o quê. Aí esse tipo de coisa foi gerando um ganho de eficiência tão grande que aí a gente passou para o segundo momento, que era, poxa, como é que agora eu melhoro experiências de compra e venda, de coisas, né, de atendimento ao cliente, de entender melhor esse coisa, e depois como é que eu uso isso como inteligência para o meu negócio para conseguir criar novos modelos de negócio, adicionar valor numa commodity. Como é que eu pego um negócio que é comoditizado e transformo isso em algo que gera mais valor para o negócio. Então essa deve ser a lógica dentro dos negócios. Perfeito. E aqui, Gustavo, estamos eu, você e um dos seus livros aqui. Como que ele conecta aqui com o que a gente está conversando? O primeiro livro que eu escrevi, e o prefácio do livro é super legal, é do Rony da Reserva, meu grande amigo. Eu sou embaixador também da Reserva, com muito orgulho aqui há alguns anos. Era sobre pensar simples, chama Pense Simples. Que é, poxa, como é que a gente pode desmistificar essa lógica da inovação complexa? Da inovação como ciência de foguete, né? Pegar a cabeça ali do Elon Musk, que pega um foguete que custava muito dinheiro para fazer e fala, poxa, como é que eu faço isso mais barato, mais rápido? Então eu tirei essa mentalidade complexa da inovação de invenção e trouxe ela para a inovação como algo simples. O Waze, por exemplo, ele não se vende como uma empresa de Big Data Analytics que usa Machine Learning para te levar com o menor tempo do ponto A para o ponto B. Ele te vende como, me fala onde você quer ir, eu te falo o melhor caminho. E o caminho mais rápido. É isso, é simples. Eu lembro antigamente, meu pai comprava videocassete, ele demorava horas vendo o manual do videocassete para poder gravar o show do Roberto Carlos. Porque gravar no videocassete era algo super complexo. Agora as novas empresas são aquelas que conseguem trazer a simplicidade como o WhatsApp. Minha avó de 93 anos me manda mensagem no WhatsApp, manda áudio, manda voz e tal, porque não tem que fazer muito treinamento, não tem muito curso para usar o WhatsApp. É simples, é fácil. E isso engaja. Então tudo que é simples engaja mais, tudo que é simples escala mais. Mas aí gerei um problema, que era as pessoas começaram a ter ideias simples, me mandavam ideia no LinkedIn. Pô, Gustavo, tive uma ideia genial, quero te vender minha ideia. Li seu livro, aprendi a ter ideias. Falei, cara, errei. Errei, porque o problema não é ter ideia só. Esse é um pedaço do problema. O problema é como é que eu executo essa ideia. Que aí eu resolvi, inclusive com o prefácio do Guilherme Benchimol, daqui da XP, eu resolvi fazer um livro para ensinar as pessoas, junto com o Arthur Pellegrino, que era um cara que é super próximo meu, um gênio, um moleque super cabeça diferente, e a gente criou um livro de execução. Faça simples, execute um passo a passo de como tirar a ideia da sua cabeça, como tirar a ideia do papel e executar essa ideia. Então esse é o segundo livro. O terceiro livro que eu estou escrevendo agora é sobre a era da recorrência. A gente está vivendo um momento em que a gente tem um custo de aquisição cada vez mais alto, todo o negócio custa cada vez mais dinheiro trazer o cliente para dentro e a fidelidade do cliente cada vez mais baixa. Custo, né, o lifetime value, o tempo que ele fica aqui gastando dinheiro dentro do negócio tem ficado cada vez menor porque esse cliente está cada vez mais infiel. Então eu estou com mais dois grandes pensadores e executores aí, que eu gosto esse perfil de pessoa, criando um negócio, criando um método para ajudar as empresas a diminuir o custo de aquisição e aumentar o tempo que o cliente fica
dentro do negócio através de várias técnicas de gamificação, de loyalty, né, lealdade, de engajamento, tem várias técnicas que a gente está mostrando ali para clientes de todos os tamanhos, do grande ao pequeno, que ele poderia usar no dia a dia dele. Boa. E, bem, se deixar, a gente fica conversando o dia inteiro, mas queria pedir a gentileza aqui, Gustavo, você terminar com uma mensagem para os novos empreendedores, nesse Legal. momento que a gente está de Davi e Golias, que você comentou. Acho que é uma boa janela para eles. Boa, Diogo. Uma das crenças que eu tenho, sempre trouxe isso comigo, ela é baseada numa teoria do exército canadense, que ela diz que se houver disparidade entre o mapa e o terreno, soldado, fique sempre com o terreno. O que isso quer dizer? Você tem um mapa na sua frente aqui falando que eu tenho um rio passando aqui. Se você olhar no chão, não vê o rio, não começa a nadar na areia, não. Acredita no que você está vendo. Por que isso é importante para o empreendedor? Mais importante do que o seu mapa, o seu plano de longo prazo, que está cada vez mais difícil de prever, a gente não sabe mais quem são nossos concorrentes, de onde ele vem. Esse concorrente vem de lugares que a gente nunca tinha imaginado. Eu estou lá na CIA, poxa, os concorrentes têm vindo da China. Os competidores não são mais aqueles competidores tradicionais. Tá? Na Baterias Moura é a bateria de lítio, é uma BYD. Então, esse cenário está cada vez mais complexo e difícil de competir. Então, ao invés da gente ficar aqui tentando pensar naquela competição de longo prazo, a gente tem que executar mais rápido. E é isso que a gente tem feito nesses lugares que eu estou e na Samba também, que é testa mais hipóteses. Coloca essas ideias na cabeça e tira essas ideias e começa a fazer experimentações muito rápidas para tentar encontrar um futuro que às vezes não está no mapa da sua mão. E isso para o empreendedor vale ouro. Então, mais importante do que ter uma ideia genial, do que falar, eu preciso só vender para 1% do mercado para fazer um negócio de 1 bilhão, é ter essa ideia, achar um problema relevante, achar um mercado grande o bastante, mas executar. E começar com execução pequena, que é aquela lógica do comece com o que gera maior impacto com menor esforço. Começa validando a sua hipótese, colocando essa hipótese o quanto antes no ar, aprendendo, errando, melhorando, e aí sim você vai achar um mapa diferente do mapa que está na sua mão. Perfeito. Muito obrigado de novo pela participação, Gustavo. Que honra. Obrigado, honra, Diogo. aqui. Obrigado, XP Educação, aí, pelo convite. Maravilha, obrigado. E obrigado por ficar com a gente até o final. Se você gostou, compartilhe esse episódio. Ele está disponível no YouTube, no Spotify, no canal do Aceleraí da Faculdade XP. Até a próxima, pessoal. Obrigado.